hoje nós vamos ter um ensino um pouco diferente, quer dizer, nós vamos mudar alguma coisa aqui. Vamos fazer um pequeno comentário sobre as perguntas que foram feitas para o dia de hoje, e para o domingo que vem nós vamos também tentar colocar as perguntas com algumas respostas, com a participação de todos os irmãos que estiverem aqui, inclusive o grupo de pastores que esteve lá conosco ali, preparando essa escola bíblica de domingo que vem. Isso porque no domingo que vem muitas pessoas estão fora dos templos, questão de eleição, e as pessoas se deslocam, então não é muito, vamos dizer, muita afluência nas nossas igrejas. Então nós já deixamos mais ou menos as coisas arrumadas para que no domingo os irmãos, aproveitem aquilo que é da obra e façam os seus deveres, aquilo que todo mundo faz, que é votar. Então, por causa disso, estamos avançando, porque o assunto para nós é muito importante. Vou trazer um detalhe aqui que não pode ser esquecido. Quando você pega o livro de Cantares, observe, o livro de Cantares para nós hoje, onde é que está o segredo dele? É que nós estamos vivendo aquilo que foi profetizado naquele tempo lá, 1000 anos antes de Jesus. Então, 1000 anos antes do Senhor Jesus, o livro foi profetizado. Passaram-se quase 2000 anos depois de Jesus. Estamos vivendo esse período. E o que é mais importante é que agora nós estamos vivendo aquilo que está profetizado para o nosso tempo. Vamos a um exemplo. Lutero, por exemplo, no ano 1530, ele não conhecia o livro de Cantares. Ele respeitava o livro, mas ele não fez nenhum comentário. Ele comentou sobre todos os livros, mas Cantares não. Outros irmãos, em outras épocas, Orígenes, por exemplo, no ano 100 e alguma coisa, que chegou a quase 200, Orígenes tentou escrever alguma coisa sobre o livro, mas não conseguiu trazer o entendimento profético do livro. E assim por diante. O Othmani, já falei a respeito até de Othmani, um servo de Deus, foi preso, ficou 15 anos nas prisões chinesas. Foi quando ele escreveu o livro, o Cântico de los Cânticos. Então ele escreveu, o livro foi traduzido e tal, essa coisa toda. No entanto, ele não consegue alcançar. Ele entra, os assuntos entram e saem inopinadamente, e ele não sabe colocar, porque o período que ele viveu não é o período que nós estamos vivendo. Onde está a diferença? Se você pegar o livro de Cantares, vamos aqui, todo mundo vai prestar atenção no que eu vou dizer. Se você pegar o livro de Cantares e botar em qualquer igreja tradicional, ninguém vai tratar do assunto. Por quê? Porque não entra no livro. Por quê? Não tem. Primeiro, não sabe o que é revelação na palavra, não sabe, e não sabe tirar o profético que está na palavra. Por quê? A lógica, a razão não entra no livro, mas não entra mesmo. Não tem lógica nem razão para entrar, para você discernir o livro. Mas para nós também, nós passamos 50 anos falando sobre o livro de Cantares, falando muita coisa sobre o livro, muitas revelações, tudo isso. Mas agora nós estamos vivendo mais do que aprendendo simplesmente ao ler o livro, porque nós estamos, é a vivência do próprio livro, é o momento que nós estamos vivendo profético que está nos trazendo para entender o livro com clareza. Então, o Espírito Santo direcionou o livro para esse momento, para um povo, se é A, se é B, se é C, não importa, nós estamos em cima do projeto, é só isso que nós queremos. Nós não queremos ser melhores do que ninguém, mas não se entra no livro sem revelação, não se entra no livro sem saber o que é o profético. Então não adianta você ser letrista, não adianta historicista, não adianta, vamos dizer, qualquer tipo de informação que você queira trazer, simplesmente pela razão, não vai conseguir. Você vai dizer coisas assim, parecidas, pega um texto aqui, pega outro lá no Novo Testamento, e as pessoas vão voar. Nós temos tido essa bênção, porque estamos vivendo esse momento. Daí a necessidade de que toda a igreja esteja participando.
temos falado, mostrado a necessidade aos nossos pastores e obreiros que cuidem disso. Nós estamos um corpo, nós vamos continuar, porque é o alimento aqui. Nós estamos vendo alimentário com passas, com maçãs. Quem que vai entender um negócio desse? Quem é que vai entender? Então veja aqui, rapidamente, nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Primeiramente, tudo que fala agora então é relativo ao momento. Não adianta, olha, porque no Velho Testamento, porque isso aconteceu, porque isso vai... Não. Agora nós estamos tratando da coisa do momento. Então, o momento que estamos vivendo é esse que está aqui. É o tempo profético. O primeiro capítulo diz respeito ao derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva, seus primeiros dias de vida, sua existência, sua definição, sua doutrina, então está toda no primeiro capítulo. As lutas da igreja, as declarações de amor da igreja, da noiva pelo noivo, vice-versa. Então, é o primeiro entendimento. O segundo capítulo, ele já entra direto para o momento que nós estamos vivendo. Os irmãos estão entendendo? Quando eu vou trazer uma interpretação, eu posso colocar qualquer coisa, mas revelação não. Revelação é diferente. A revelação para o momento. Então, esse momento é que nos interessa. É porque aquilo que nós estamos vendo e vivendo. Isso para quê? Para a igreja ser fortalecida. Então, vejam só, no primeira pergunta qual foi? Assim, comparar o noivo a macieira de destaque. Bom, desejo muito a sua sombra. Meus irmãos, vejam só, a igreja agora, você, a senhora, o senhor está aí. Agora, nós precisamos de uma coisa, o mundo precisa de descanso. Então, assim, aquilo que é bíblico, aí você vai lá no Novo Testamento assim: vinde a mim, estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, encontrarei descanso para a vossa alma. Está tudo certo. Mas, aí você vê, está lá no Novo Testamento. Mas, profeticamente, a igreja dos nossos dias, o tempo hoje vivido, para a igreja fiel, ela quer descansar no Senhor. Por causa do cansaço do dia, do sol causticante, das lutas. Então, veja aqui. Quando se trata do assunto, é um assunto que vem sendo estendido no tempo. No tempo. Não é um fato, uma ocorrência com sua vida hoje. Sim, está naturalmente acontecendo isso com sua vida hoje. Quantos estão cansados, até crentes, né? Estão desesperados, as pessoas não sabem o que é que nós vamos fazer. É o problema da casa, da família, dos filhos. Então, é isso que você está vendo, um mundo que caiu em trevas. Aí você pega o livro de Cantares, é exatamente a situação. Qual lírio, né? Entre os espinhos, assim a minha amada. A igreja está no meio dessa confusão toda de religião, de tudo isso, mas a igreja é fiel. E também, e o pior, não é? É que ela sai do charco. O mundo hoje é um charco. O mundo é um charco, que aí está lá embaixo. Mas a igreja ela não pode se misturar com o charco. Ela não pode querer imitar o mundo. Ela vai imitar. Não, eu sou diferente do mundo. Não, não é isso. Nós somos diferentes naquilo que, e a nossa fé, naquilo que nós professamos, naquilo que nós queremos viver, nas revelações do Senhor. Aquilo é a vida, o momento, nós estamos vivendo um momento. As pessoas estão pensando que esse momento vai continuar assim todo dia, até chegar a hora da morte e está tudo certo. Não, cada dia as coisas estão ficando mais difíceis. Os irmãos terem uma ideia. Agora mesmo eu estava lendo eu sempre recebo as informações diárias, eu recebo informações diárias de todos os jornais do mundo, todo dia. Não é tudo, né? Mas você recebe dos principais jornais do mundo. Está lá, a China rejeitou agora um grupo de crentes. Houve um terremoto lá na China, matou 60 pessoas. O governo chinês não permitiu que os crentes, que crente ajudasse a tirar as pessoas dos escombros. Não permitiu, que eram crentes. Os irmãos já imaginam a que ponto se chega.
o que as pessoas pensam a respeito da vida. O que é que o mundo está pensando? A vida não está valendo nada para ninguém. Então, o governo chinês proibiu, não quero crente evangélico salvando ninguém. Imagina, nem a filosofia daquele doido, um tal de Pio, teve no passado, do filósofo, um outro lá, né, que caiu num buraco e achou ruim porque o ajudante dele, né, foi lá tirá-lo. Disse, não, você devia ter me deixado aqui, no buraco, aqui. Negócio tipo maluco. Então, veja só, quando é um governo fazer um negócio desse, essa é a situação. Nós estamos indo para isso. Quanto pior, melhor. O mundo que está aí, ele quer isso, a bagunça. Porque eu penso, eu acho, é isso mesmo, pronto, acabou. E aquilo que estamos vivendo desse jeito. Então, a igreja está numa caminhada, numa jornada. O desejo dela é a sombra. E ela, por que ela quer a sombra da macieira? Ela está no cansaço. Não há nada melhor do que uma sombra. Não há nada melhor do que o perfume das maçãs. A beleza dos frutos. Diz assim, o fruto é doce ao meu paladar. É a palavra do Senhor que nos conforta, nos consola. É o momento que estamos vivendo, nós estamos vivendo dessa palavra. Você tem uma dúvida, você tem uma luta, abre a palavra, Deus fala com você, porque o fruto agora é doce ao paladar, é a palavra revelada, é aquilo que o Senhor fala ao seu coração, é isso. E você viver de quê? Você está sozinho dentro de casa, você está no meio da rua, você sabe, você vai aos pés do Senhor, o Senhor fala com você, é o momento profético que estamos vivendo. Meus irmãos, não é nada de excepcional, nós não estamos descobrindo nada de extraordinário, simplesmente é o caminhar da igreja e o seu preparo para a sua partida. Vejam só, os irmãos, então ali está, deseja a sua sombra, debaixo dela me assenta, tudo que o cansado quer. Quando você fala nisso, você está falando de uma caminhada, de uma igreja que viveu 2000 anos, as perseguições, as lutas, as batalhas e as coisas individuais, aquilo que é de cada um desse momento, o cansaço do momento. Então veja aqui, seu fruto é doce ao meu paladar, quer dizer, tudo que a igreja produz é isso. Então, a maçã, ela serve de quê? É um tipo de alimento, ela tem uma certa energia, ela recompõe aqueles fatores que são negativos na forma de viver, esse conteúdo de pressão que o homem vive. As passas são para quê? Se você pegar a uva, ela estraga hoje. Você ouviu uma grande mensagem, uva, chupou a uva, acabou. Mas a passa não, porque a palavra revelada, quanto mais tempo ela vai passando, mais doce ela vai ficando, porque ela vai cristalizando, ela vai se tornando doce, açúcar, porque aí já é o glicogênio. Para quem está na caminhada, já serve para a musculatura, para caminhar, para a jornada. Não é a comida que você comeu hoje, apodreceu amanhã. Não é, entendeu? A palavra revelada é isso que nós estamos trazendo. As pessoas estão vivendo disso, nós estamos nos alimentando desse alimento. Então, é a energia que é necessária nessa caminhada. As lutas, os embates são todos isso aí. Bom, então, veja, o conforto diário, todo mundo... O próximo versículo, a próxima pergunta. A 2. Pode passar? A 2. A 2. Sala do banquete. Está ali. Diz assim: a qual palavra se caracteriza o tempo profético relacionado à ação do Espírito Santo na vida da igreja, preparando para... Levou-me à sala do banquete. No original, banquete, observe. Os irmãos, não se esqueçam, nós estamos falando do momento profético da igreja que vai partir. É agora, não é amanhã, não foi ontem. Quer dizer, sala do banquete era uma sala que eles usavam nas grandes festas, onde as pessoas bebiam o vinho ali até embriagar. A sala do banquete para nós
não é a sala do vinho que corrompe, a sala do vinho do pecado, mas é a do Espírito. Por quê? E a sala agora é o banquete do Espírito Santo nessa hora, são as revelações, é a presença do Senhor, são os dons espirituais, são as curas, são os mistérios do Espírito Santo que estão sendo revelados a cada um de nós, do noivo, que trazem para a noiva o fortalecimento. Então, sala do banquete ali tem essa expressão, é o momento onde a igreja, ela vai se embriagar até cair dos braços do Senhor. E lá na frente diz assim, a sua mão direita, né, a sua mão esquerda, sobre a minha cabeça, a mão esquerda então, sai do coração, ela vai para a mente do homem, é do coração de Jesus para a mente do homem, aquilo que o homem está precisando. E a sua mão direita me abraça, é a igreja nos braços do Senhor para o arrebatamento, entendeu? Então, o homem entrega corpo e alma ao Senhor. 7. O que mais? É a 7ª que você falou. Esse aí, exatamente. A mente, a posição, o governo, é tudo pronto para o arrebatamento. Então, vejam só, meus irmãos, estamos falando em corpo, tudo que se fala hoje é corpo, igreja como corpo, não é um indivíduo isolado que quer viver sozinho, não existe isso. Estamos vivendo juntos. A próxima, tem alguma pergunta mais? Aqui. Eu acho que... Sim. Mas a igreja se sente abrigada com os frutos. Agora, só ele tem as condições no momento de alimentar a noiva. Você vai se alimentar espiritualmente, mas aonde? Pergunta aqui, tem alguém para se alimentar? Não, eu vou ao culto todo dia, sim, está tudo bem. Você foi ouvir o quê? Não, eu vi pregação, está bom, está certo. Sim. Mas você está alimentado espiritualmente? Você está em condições... Olha aqui, ouvir culto, pregação, teologia, o mundo está cheio aí, as igrejas estão se fechando no mundo inteiro. Eu falei ontem aqui, Estados Unidos, o grande país evangélico, cadê? Quando falamos isso, nós não estamos falando mal dos crentes americanos, não estamos falando mal da América, nós estamos dizendo o seguinte, que esse evangelho não funcionou. Diante dos desafios do mundo, ele capitulou, capitulou direto. Então, nós estamos vendo o quê? Um governo que não tem mais o que dizer. A América está largada, está abandonada. Ela não tem nem governo mais. Não sabe o que vai fazer. A vice-presidente lá dos Estados Unidos é indiana. Não quer dizer nada. Mas ela tem a fé que ela... Entendeu? Então, um povo que se dizia evangélico, vivendo desse jeito, né? Na corrupção e tudo isso. Sodoma e Gomorra está lá. Ninguém sabe mais onde é que está o evangelho dentro de Sodoma e Gomorra. Como é que está? É um negócio assim, extraordinário. Ah, mas é natural. Natural, meus queridos, olha aqui, ninguém é santo, ninguém vive voando. Não, nossa luta é essa que está aí. Essa batalha para ver se de alguma coisa vai sobrar de tudo isso que aí está. E eu quero dizer, mais uma vez, aos nossos irmãos, que só o noivo, só Jesus, nessa hora, tem... É o segredo de tudo, é para onde nós vamos, não tem outro. Casar com o quê? Casar com o mundo está aí, acabado, o mundo está aí. É casar com isso que está aí? Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não são do Pai. O Senhor vai mostrar, é o grande juízo, o juízo sobre as águas, o juízo sobre o fogo, o juízo sobre o mar. Então, há um juízo determinado, mas sobre a carne há um juízo especial. Assim, vinde aves dos céus, comer a carne dos ricos, dos poderosos, de todos aqueles que acham que são poderosos. Isso não afeta a vida de ninguém, não há nenhuma acusação nisso. O mundo precisa de governos, o mundo precisa de líderes, o mundo precisa de homens sérios, o mundo precisa... Mas... não é isso simplesmente o objetivo da nossa existência. Nós precisamos de tudo isso, precisamos preservar a natureza, precisamos de ter as pessoas que cuidam disso, precisamos daqueles que... Então, está tudo certo. Uma coisa é que não se pode descuidar, é de que não há saída para ninguém. Não existe saída.
Eu tenho conversado há dias atrás com muitas pessoas e é interessante. Eu tenho um amigo aí que é médico, ele diz, tio, olha aqui, só existe uma coisa hoje que a gente pode confiar, é a oração. Só a oração. Tem um problema, você bota o remédio, você faz, mas o problema é a oração. Se o senhor quiser, ele vai curar, se não quiser, não tem jeito. Mas olha, é só o Senhor, é o noivo, ele tem tudo. Ele tem a salvação, ele tem o batismo com o Espírito Santo, ele tem dons espirituais, ele tem a igreja como corpo de Cristo, ele tem o Manaim, até o Manaim. Mas veja aqui, não é simplesmente isso, é a palavra de reforço. Mas vamos lá, o que mais, Luiz? A quarta. O que eu tenho que responder? Você disse que tinha uma pergunta para responder. Já respondeu, já. E já respondi, foi essa? Falta só mais uma agora, Uma. que é a quarta. Quarta. Como é que é o nosso banquete agora? Sim, assim, o banquete ali, das crianças, não é isso? Não, essa é a quarta. Sim, o banquete é a doutrina, a revelação, línguas estranhas, interpretação. Ninguém nunca viu isso. Eu vivi um tempo numa tradição, não tem nada que falar contra a tradição, que o problema não está lá, o problema estava em mim, que eu estava lá dentro, estava de acordo com aquilo que estava acontecendo. Mas quando teve um despertamento, naturalmente, isso que todos nós estamos tendo. Meus irmãos, é um privilégio para nós estarmos aqui, participando daquilo que é do Senhor, vendo uma outra dimensão, uma coisa é largura, altura, mas sem profundidade. Nós, meus irmãos, Deus tem nos dado essa bênção, porque o momento exige isso, e o momento que os profetas estão vivendo é esse momento.